E aí, Boni, tem 3 nomes ali. O de baixo, o terceiro nome, produção, para a próxima arte, pode tirar, que o Paul Fernandes não jogará no São Paulo. Boca Juniors não liberou e o São Paulo encerrou as conversas, então, pelo meio do Boca Juniors. E aí tem 2 nomes. Alexandro, que é um jogador que já vou Novidade. falar, porque antes, para pincelar rapidamente, Thiago Mendes. São Paulo fez uma última oferta por ele, sem resposta. Então, o São Paulo entende que, já que o Thiago quer vir, o São Paulo quer, mas o Al-Rayyan não responde, não há uma novidade sobre isso, não vai acontecer, né? Então, o Thiago Mendes dá para descartar praticamente essa possibilidade de assim, negócio. Claro, nesse momento, eu acho que dá pra deixar em quem pode chegar, porque assim, estão ainda conversando, ainda tem uma conversa vigente, mas pela má vontade do Al-Rayyan, eu acho difícil que saia alguma coisa tão cedo, viu, Boni? Então, É, vamos esperar aí, acho que descartar talvez seja forte, mas sem criar muita expectativa. E aí tem um jogador que saíram informações essa semana que vale esse registro, que é Alexandro. Saíram informações de que ele estaria certo no São Paulo, de que já estaria, enfim, teria dado sim, teria comprado apartamento em São Paulo. A gente foi atrás dessa apuração para tentar entender um pouco melhor. E aí, pra gente colocar então as coisas como elas são, né? Então, pra gente colocar sobre a conversa dele com o próprio São Paulo. Estão conversando? Estão conversando. Fizeram uma oferta, tem uma contraproposta, fizeram uma outra oferta, contraproposta e tudo mais. Só que ainda está muito longe de chegar num valor em comum, Vitor Boni, porque ele tem um pedido salarial que é muito acima. Então é um jogador que hoje chegaria para ganhar mais de 1 milhão por mês. A gente sabe que não é tão fácil assim de você contratar. Então tem uma conversa, ainda tem a possibilidade, mas assim, está se arrastando e é mais improvável. O São Paulo, entre aspas, corre por fora porque ele nunca escondeu e segue sem esconder que se vier algo muito grandioso para ele da Europa, ele vai aceitar. Então, é um São Paulo que segue na disputa. Eu já acho que ele deveria ter um plano B, mas segue na disputa então pelo Alexandro. Sobre os apartamentos dele, a família dele mora em Catanduva, que é interior paulista, e eu uhum. tenho de informação que ele comprou de fato aí nos últimos dias um apartamento no Jardins. Ele estava na Itália, foi para Turim para devolver o carro também da Juventus e para ver as coisas enfim, da mudança. Ele vai deixar as coisas dele lá em Catanduva enquanto ele não resolve o seu próximo clube, até porque a estadia lá em Turim não é eterna, né? Então, enfim, já que ele não vai ficar na Juventus, beleza, já é uma situação que tá bem encaminhada, bem, enfim, da parte logística dele. E aí, claro, parece que a gente é contador do cara, mas já tá resolvida a parte dele, já que a gente tá em busca desses detalhes. E aí, já que ele tá na Europa, ele passou ali pelo Portimonense também e tá treinando, tá condicionando claro, né, a sua parte física, ele segue treinando e tá pela Europa esses dias e segue esperando o seu novo clube. Agora, eu acho que o São Paulo, eu tenho, cara, bastante pessimismo pra esse acordo, viu? E como você disse, já estava mais do que na hora de procurar um plano B, porque o Alexandro, ele tá cozinhando o São Paulo desde o primeiro minuto, né? E não é, na verdade, não é nem cozinhando porque ele foi bem aberto, né, com essa situação. Falando, ó, eu prefiro a Europa. Não é que tá falando, não, São Paulo, eu vou chegar, vou fechar com vocês, mas espera um pouquinho. Não. Ele, desde o primeiro minuto, falou que prefere ficar na Europa. E se surgir alguma coisa na Europa, ele vai esperar até o final para que possa aparecer essa possibilidade. Então seria muito mais a situação de ser uma oportunidade de extra, né? Não aquela peça importante já para ter no elenco agora. Seria um extra. E o São Paulo tinha que ter ido atrás de um plano B, porque a necessidade de lateral esquerdo já vem desde o final do ano, desde quando saiu o Caio Paulista. E agora vai ficar ainda maior essa necessidade quando efetivamente deixar o clube, o Wellington, que já está de pré-contrato assinado com o clube do futebol da Inglaterra. Então era hora de buscar um plano B. Não pode ficar esperando o Alexandre. Não é uma situação que seria fácil. Nunca demonstrou efetivamente esse desejo de estar no São Paulo agora. Então buscasse um plano B, fechasse com um lateral esquerdo para já ter agora para o restante dessa temporada e depois, se não aparecesse nada para o Alexandre e conseguisse chegar a um acordo em termos de valores, aí fecha com o cara. Tem um nome mais experiente também a mais nesse elenco do São Paulo. E o Thiago Mendes é aquela coisa, um interesse muito que surgiu também porque ele demonstrou interesse de voltar, mas ninguém combinou com o Al-Rayyan. Hum. Aí, no momento de negociar, óbvio, o Al-Rayyan Faltou acertar com o Al-Rayyan essa faltou historinha aí. acertar toda essa história com o Al-Rayyan e tá dificultando. Também como já era esperado, de fechar com um clube do Catar, o Catar tem dinheiro, então
É uma situação toda muito complicada. O que me não surpreende, mas o que me incomoda nessa situação é o São Paulo ter ficado dependente desses dois nomes de duas negociações que eram muito difíceis e que se tornaram públicas muito cedo, viraram novela muito cedo e não ter buscado o plano B. Agora só fecha com o Marcos Antônio para Libertadores, tá sem os seus dois volantes titulares, o Pablo Maia e o Alisson, agora chega o Marcos Antônio para suprir essa necessidade aí, mas ainda falta peça. Fato é que o São Paulo vai para o confronto da Libertadores faltando peça. Então, é um alerta aí para o restante dessa janela que o São Paulo tem que começar a se mexer por esses planos B, tanto para a posição de meio-campista quanto para a posição de lateral. Exatamente, gera uma agonia essa demora toda do São Paulo em contratar, mas para trazer a informação para vocês, então, que são essas as movimentações, então, do São Paulo, claro, nesse presente momento, pensando em mercado da bola, e não acredito que vá mudar muita coisa aí nos próximos dias. Eu espero que o São Paulo esteja pelo menos de olho em oportunidade, já que o Casares falou ontem que a janela real foi no começo do ano e que essa janela é de oportunidades, ou seja, na visão do mandatário tricolor, o time do São Paulo está pronto, né? É um time que pode ter uma peça ali aqui e o Marcos Antônio foi uma oportunidade. Então a gente espera os desdobramentos aí do São Paulo no mercado.